Antes de começar esse episódio, nós queremos fazer um agradecimento especial. O Mundo Agro Podcast foi um dos finalistas do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio nesse ano de 2021, uma iniciativa do Portal dos Jornalistas. Nós concorremos na categoria Podcasts ao lado do CBN Agronegócio e do Agro Connection, sendo que o Agro Connection foi o grande vencedor desse prêmio. É uma honra para nós estar ao lado de vocês, grandes divulgadores do agronegócio, e também saber que o Agro Connection se inspirou no Mundo Agro Podcast, assim como nós nos inspiramos em grandes podcasts pertencentes à rede Agrocast, como o Papo Agro do meu amigo José Neto e o Agro Resenha do meu amigo Paulo Ozaki. Acreditamos que esse prêmio é um grande incentivo a uma boa comunicação do agronegócio, e todos aqueles que foram indicados nas votações e também em todas as categorias merecem o nosso respeito e a nossa admiração. Continuem divulgando o agronegócio do Brasil e do mundo, pois unidos nós nos tornamos mais fortes. E agora fique aqui para ouvir esse suculento bate-papo sobre carne e churrasco. Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. No ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. Eu tenho a certeza de que ao final desse episódio você irá fazer um suculento churrasco, mas não é qualquer churrasco, um especial que combina a ciência com a maciez e o sabor. E é claro, para te ensinar tudo isso, eu convidei dois feras no assunto. Um deles já esteve aqui falando da ciência que existe por trás da carne, o grande professor doutor Luiz Loyola Chardulo. E para completar esse time, é claro que eu tinha que chamar um grande chefe. Por isso eu convidei o famoso chefe Henrique Okuda, criador do Carnivoria e especialista em churrasco. Mas antes de começar, eu quero fazer um agradecimento especial a você que assina, segue e escuta semanalmente os nossos episódios. É para você que produzimos esse podcast. E não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores: a Jaqueline Dourado, o Iago Oliveira, a Patrícia Matos, o Lucas Baggio, o Tiago Pandolfo, o Eduardo Dalforno, o Cairon Giacomelli e mais recentemente o Luan Lima e o Rômulo Cavalcante. É graças à confiança de vocês que mantemos a produção do Mundo Agro Podcast. E se você também gosta do nosso conteúdo e quer se tornar um apoiador, acesse através do Padrim, do PicPay ou do Apoia-se. Assim, você entra para o grupo VIP de apoiadores e ainda concorre a sorteios exclusivos. O link está na descrição desse episódio. Vai lá e abrace esse projeto. E agora chega de enrolação e vamos chamar o chefe Okuda e o professor Chardulo para esse super bate-papo. Bem, estamos de volta aqui no Mundo Agro Podcast com um assunto que é bacana demais. Eu conversei há pouco tempo com o professor Luiz Loyola Chardulo e vocês devem lembrar, nós falamos sobre carne, a ciência que está por trás da carne. E hoje eu trago de volta aqui o professor Luiz Chardulo e nós ficamos lá com uma dívida, um convite, para completar esse time. Mas deixa eu chamar o professor Luiz para ele falar um oi para vocês e se apresentar. Tudo bem, Chardulo? Seja bem-vindo de volta ao Mundo Agro Podcast. Tudo bem, Rogério. Muito obrigado pelo convite. Realmente é um prazer enorme voltar. A primeira vez foi sensacional. Uma conversa muito boa, realmente. Eu fiquei muito satisfeito com as suas perguntas, a possibilidade de colocar para os seus ouvintes aí tudo que a gente tinha para falar realmente. Aí você me convida de novo e fico feliz de novo, mais feliz ainda. E o feedback foi muito bacana, viu, professor? Muitas pessoas comentaram, é um assunto legal, tá ligado ao agronegócio e a ciência por trás da carne é algo que as pessoas não têm muito contato. Então o podcast hoje ele chega em cada lugar do planeta. Hoje mesmo, antes de nós gravarmos, eu estava olhando aqui as métricas do Mundo Agro Podcast e me chamou a atenção 10 downloads feitos aí nas últimas semanas de uma cidadezinha lá na Suécia. Aí eu coloquei lá no Instagram, falei, por favor, quem tá ouvindo o Mundo Agro Podcast aí da Suécia, manda um direct pra gente que nós queremos conhecer vocês. Então, esse é o poder do podcast, né? Uma mídia que leva informação gratuita aí pros 4 cantos do mundo.
e falar de carne foi muito legal, o feedback foi muito bacana, mas faltou misturar a ciência com a prática. E dentro dessa prática, quando se fala de carne, a gente tem que falar de uma das modalidades de preparo, que é o churrasco. E para isso eu tenho a honra de estar aqui hoje no Mundo Agro Podcast conversando com esse grande chefe que é o Henrique Okuda. Tudo bem, chefe Henrique? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Professor Rogério, super prazer estar aqui, lisonjeado mesmo. A gente, quando começou essa história, eu e meu parceiraço que está junto aí, o Chardulo, a gente não entendia muito a extensão que esse nosso trabalho poderia gerar, mas sempre com uma consciência de que a gente sim também faz parte do agro, e é o maior prazer estar aqui. Vamos conversar bastante hoje aí sobre churrasco e ciência e como é que a gente misturou tudo isso. E eu vou repetir de novo aqui. Eu conheci vocês, como eu disse, embora eu tenha estudado em Botucatu, eu não tive o prazer e a possibilidade de ter conhecido o professor Chardulo na época, nos 10 anos que eu estive aí em Botucatu, onde o professor é docente. E um dia, sentado no meu quarto, num final de semana, procurando algumas coisas no YouTube, eu vi alguma coisa sobre mitos da carne e me chamou a atenção a abertura, e principalmente porque era alguma coisa feita ao ar livre, e a gente sabe que o verde dá uma paz interna. Quando você tá num lugar que tem bastante mata, que tem floresta, a mente não precisa trabalhar quando ela olha o verde constante. E eu vi uma paisagem bonita e comecei a assistir, e logo entrou um tema sobre qual que é a posição certa de cortar a carne, a favor ou contra, e aquele programinha me chamou a atenção, né? Digo programinha porque depois virou um programão, tá? E aí eu assisti o episódio inteiro e no final apareceu um lago, algo muito, assim, comum pra mim. Eu falei, gente, isso aí é dentro da Fazenda Lajeado. E aí, a partir daquele dia, eu assisti todos os episódios e completei. E vocês têm aí alguns episódios, por exemplo, que fala de picanha, se eu não me engano, que estão com mais de 700 mil visualizações. Então, vocês conseguiram misturar, né, no Meat Experience, a ciência e a forma de fazer a carne, que é o churrasco. Então, eu começo perguntando aqui para vocês, como que surgiu essa parceria? Como que vocês se conheceram? E o que levou vocês a expor isso num canal no YouTube que tem uma amplitude assim tão grande de alcance? Bom, eu vou deixar o Henrique falar então. Henrique, a ideia surgiu de ambos, obviamente, mas o convite veio do Henrique. O Henrique que sacou que a gente poderia fazer algo juntos e me convidou para a gente conversar um pouco mais. Então é isso, vamos lá, Okuda. Bom, na verdade, eu há quase 10 anos atrás me associei a um frigorífico, uma marca, né, que era o Carnivoria. Ele surgiu, na verdade, como um ambiente híbrido de açougue e steakhouse junto. Eu vinha com essa ideia, estava trabalhando nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, e lá eu realmente tive contato com um mundo de carne que até então era desconhecido para mim, em termos de qualidade, em termos de diversidade, cortes, etc e tal. Quando eu estava de volta para cá, eu estava decidido que eu ia fazer alguma coisa relacionada à carne. Eu já tinha o branding Carnivoria desenhado, mas não sabia exatamente se ele ia ser um restaurante, se ele ia ser um festival, se ele ia ser uma marca de carne. Eu só sei que eu ia entrar nesse mundo de alguma forma, né? Eu sou publicitário de formação, mas se deu que quando eu estava prestes a abrir o Carnivoria aqui, na época na região da Granja Viana, aqui em São Paulo, né, Cotia, onde eu morava, onde eu residia, eu conheci vários frigoríficos que na época dava para contar na mão, se bem que eu acho que ainda dá, né, Luiz, para contar na mão, e que produziam carne de realmente qualidade, de muita qualidade, o chamado carne premium, que o mercado chama. E acabei encontrando a Calpig, que é um frigorífico de Boituva, e nós ingressamos num projeto de fazer realmente que os americanos já faziam com muita maestria, que seria aplicar de fato o conceito Farm to Table. Além dos parceiros do Calpig, o Calpig também já possuía um confinamento ali de aproximadamente, se eu não me engano, 4, 5 mil cabeças. E então a gente ia verticalizar de fato a nossa produção da porteira até chegar no restaurante, no prato do cliente. E o Chardulo já era uma referência no meio da carne, né? Sempre foi uma das maiores referências pra gente. E ele já prestava serviço também pro frigorífico. E, inclusive, o Meat Experience, a gente pode dizer que ele nasceu como um evento. Eu conheci o Chardulo num evento que a gente já fez dentro do Carnivoria, que era uma unidade em Alphaville. E esse evento, além de ter
a gente degustar várias raças diferentes, vários padrões de carnes diferentes, a gente sempre harmonizava com alguma coisa. Aquela edição nós harmonizamos com vinhos, né? Então trouxemos sommeliers, botamos nas bancas desde de um Nelore até um Wagyu, passando por búfalo também, enfim, o Piamontês, né, do nosso amigo William Labac. Então nós fizemos uma degustação de alto padrão em carnivoria e que se chamava Meat Experience. Foi tão bacana a adesão das pessoas indo fazer esse curso, né, passando o dia inteiro experimentando carne, entendendo de procedência, entendendo como se obtém aquela carne de qualidade que a gente estava colocando e que muitos estavam experimentando pela primeira vez um padrão tão alto de carne. E a gente viu que deu tão certo esse formato. E aquela época, que acho que a gente está falando de 4, talvez um pouco mais, 5 anos atrás, eu falei pro Chardula, já vinha namorando essa ideia, eu falei, Chardula, acho que a gente tem que colocar alguma coisa no ar. O YouTube nem era ainda também toda essa explosão que é hoje, né? Todo mundo tá colocando muito conteúdo no YouTube. Mas eu também não queria fazer um canal de churrasco, porque já existiam os churrasqueiros fazendo isso. Eu falei assim, poxa, então existe um conteúdo aqui no Mundo da Carne que talvez naquele momento até não fosse tão procurado, misturar ciência e carne, né, e churrasco, mas eu achei interessante, a gente acabou apostando na proposta e com 6 vídeos, acho que a gente colocou no ar, a gente obteve assim muito rapidamente 40 mil seguidores ali no canal. Nós ficamos um tempo sem postar, acho que a gente ficou quase 2 anos, eu e o Chardula, sem postar alguma coisa, mas sempre trabalhando junto, e o festival ele foi tomando outras dimensões também, mas acabou que hoje a gente continua lá com mais de 30 mil pessoas, né, sempre interagindo com a gente. Acabamos vendo que a proposta, sim, um dia talvez fosse esgotar os assuntos simples de churrasco, como lidar com uma grelha, lidar com fogo, lidar com um corte de carne, para as pessoas começarem a ter um outro tipo de demanda de informação. E que a gente observa muito, cada vez mais o sarrafo está subindo e as pessoas estão querendo saber mais sobre todo o processo, aí, a cadeia que faz uma carne de qualidade, né? A parceria surgiu de forma oportuna e no lugar certo, dentro de um ambiente de produção. E Okuda, essa questão que você falou, olha, nós estamos tentando, ou se tentou, fechar os assuntos. Hoje, produzindo o podcast, eu vejo que é muito difícil a gente conseguir falar de tudo e zerar um determinado assunto. E como você mesmo disse, existem tantos canais bons para se falar sobre churrasco, mas ao mesmo tempo existem tantas técnicas, novas raças, novos cortes surgindo, que eu acho que a vida disso é muito longa e a possibilidade de variações faz com que o assunto de vocês esteja a cada dia mais atual e atualizado. Então eu tenho certeza que o canal Meat Experience vai para frente aí, e eu vi que vocês ficaram um tempo mesmo sem postar, mas ultimamente, nos últimos meses, a atividade no canal ali tem crescido. E inclusive hoje, nós estamos gravando no dia 11 de maio, eu já até me inscrevi lá, eu sei que vai ter uma live para falar sobre Dry Age, se eu não me engano, é isso mesmo, né? Isso mesmo, Rogério. Há alguns meses atrás a gente estava gravando a nova temporada do Meat Experience, inclusive está sendo editado, alguns já foram lançados, alguns episódios novos. A gente está fazendo um especial específico de American Barbecue, né, desvendando várias coisas a respeito dessa forma como os americanos ali, o pessoal da América do Norte costuma preparar o churrasco, né, sempre com muita defumação e equipamentos, etc. e tal. E nessa mesma época, o laboratório de carne do Chardula tinha adquirido uma câmara de Dry Age, uma câmera bacanuda lá, bem parruda, inclusive, né, Chardula? E a gente pegou, eu falei assim, poxa, que legal isso daqui, vamos... Daí ele falou, isso aqui é para botar para funcionar, vamos fazer experimento aqui, vamos colocar as coisas para funcionar. E daí, conversando lá, ele falou, puta, que tal diário de um Dry Age? Eu falei, puta, genial a ideia. E daí a gente começou a compor o que seria isso daí, e acabou virando um curso que se inicia hoje. Hoje começa o dia 1, que ia falar, inclusive nosso convidado é o Renato Sebastiani, que é diretor do frigorífico Calpig, né? E que está como patrocinador desse curso, porque esse curso é gratuito. E nós vamos falar como se obtém uma matéria-prima de qualidade, que é o primeiro capítulo, é o primeiro dia, né? Como vai funcionar esse curso, na verdade, Rogério? Como o próprio nome diz, ele vai ser um diário. Diariamente, nós vamos observar e captar as transformações físico-químicas dessa proteína que vai estar lá. A gente separou um contrafilé de Nelore e um de Angus, e vamos submeter esses contrafilés a envelhecimento a seco e envelhecimento úmido, para realmente
mostrar no dia a dia como são as transformações disso. Isso aí vai ser captado também por uma câmera GoPro e no final nós vamos compilar esse material e disponibilizar esse material que vai virar um grande protocolo de como se fazer dry age, né? Olha só que bacana, hein, chefe Okuda? É isso aí. E a ciência junto, então, melhorou, né? Foi assim que surgiu isso, professor Chardulo? Foi isso mesmo. A gente fez um evento, o Henrique tinha uma loja junto com a Calpic, que era a loja Carnivoria, que era uma loja híbrida, era uma boutique de carne, e ao lado a Steakhouse. Era muito legal, porque foi a primeira em São Paulo em que as pessoas entravam, abriam a geladeira, escolhiam uma carne, e a carne que ele poderia levar para casa, né? Ele escolhia ali um contrafilé, picanha, dependendo do número de pessoas que eles tivessem na mesa, poderiam pegar uma peça até maior e entregavam lá para a pessoa que levava até o assador lá no grill e ele comia na mesa aquela carne que ele escolheu. Esse modelo foi muito interessante e aí surgiu a ideia, porque a gente teria que ensinar também as pessoas a escolher a carne, né? Não era só abrir a geladeira e falar eu quero essa aqui, não era unidunité, né? E aí a gente resolveu fazer esse curso. E o curso se chamou exatamente. Meat Experience, que nada mais era do que uma forma de ensinar as pessoas a escolherem a carne antes da qualidade para aquilo que elas gostariam, a expectativa delas. Então, por exemplo, pessoas que gostam de carne mais gorda, quer dizer, como escolher só pela gordura subcutânea ou a gordura de marmorização, aquela que fica entre o músculo, né? Pessoas que gostam de carne com uma textura um pouco mais firme, né? Gostam macias, mas com firmeza na textura para sentir o mastigar. Tem cortes e cortes para isso. Então a gente fez esse curso com o intuito de ensinar um pouco as pessoas. Rogério, foi um sucesso tão grande e as pessoas perguntaram tanto, mais tanto, e a gente ficou o dia inteiro. Eu não lembro de ter comido um pedaço de carne nesse dia, porque as pessoas iam experimentando as raças, as formas de preparo, iam perguntando e a gente colocou um vinho para harmonizar, então tinha um sommelier também que, olha, virou uma loucura aquilo ali. E terminou o evento, o Henrique olhou e falou assim, meu amigo, a gente tem muita coisa para falar, para fazer e para contar. Acho que está na hora da gente organizar isso aí e contar para as pessoas o que elas gostariam de saber, porque ficou claro o que eles gostariam de saber. E uma das coisas que realmente chamou muito a atenção foi a escolha da carne. O que uma carne tem que ter para ser gostosa, né? As pessoas perguntavam isso. E a pergunta que você tem que fazer, o seu questionamento para direcionar a resposta tem que ser o que você quer. Você quer uma carne para preparar rapidamente, para assar numa grelha, numa chapa, numa frigideira, ou você quer colocar uma carne no forno, esperar ela ficar pronta durante um bom tempo, colocar um tempero um pouco mais forte? Essas questões, né? Elas são questões latentes, né, de quem vai comer uma carne. Né? Ela fala assim, o que eu vou comer hoje, né, no final de semana? O que eu gostaria de comer? Para cada tipo de preparo, para cada tipo de experiência, né, gastronômica, existe um tipo de carne. Esse é o grande universo da carne bovina. A ciência da carne bovina é riquíssima por causa disso. São diversas raças, cada carcaça com diversos cortes, hoje com mais diversas formas de preparo. Quer dizer, vai fazendo um fatorial de tudo isso aí, você vê as N combinações que a gente tem de oferecer um produto diferente. E quando a gente partiu para o Meat Experience, o canal realmente, a gente ficava até assim meio decepcionado, porque a gente só tinha 10 minutos para falar, os vídeos tinham que ser curtos e não dava, a gente tinha que falar muita coisa, porque tem muita informação. E essa informação é mais ou menos o que você me pergunta, né? Eu falei, quais são as características de uma carne para um bom churrasco? Aí eu volto a pergunta para você, Rogério. Eu falei, depende do que nós vamos comer no churrasco. Quais são as pessoas que vão participar do churrasco? O que essas pessoas querem? Essas pessoas querem sentar, comer um bife, tomar uma boa cerveja, levantar e ir embora, ou elas querem passar a tarde conversando num grande evento, numa grande confraternização? Essa é a grande magia do Festival de Churrasco que a gente veio falando desde o começo, que é um local onde você tem todos os tipos de carne. Então você atende uma pessoa que chegou ali no festival e simplesmente com uma família quer comer um bife, alguma coisa, almoçar ou jantar no festival e ir embora para casa, como também aquelas pessoas que vão sentar na mesa e vão passar a tarde inteira ali, experimentando todas as proteínas, as mais diversas formas de preparo, interagindo com os assadores, com os conhecedores do preparo. A gente participa também, um grande diferencial do Carnivoria é que a gente está sempre junto, então a gente está ali também falando de ciência da carne com o pessoal, interagindo. É muito difícil dizer o que a gente precisa para um bom churrasco, um bom evento. Eu acho que a conversa começa, Rogério, para resumir, nós precisamos de uma boa matéria-prima. E uma boa matéria-prima é uma boa carcaça animal. Uma boa carcaça animal é de um animal produzido nos mais modernos sistemas de produção, com as mais modernas tecnologias, respeitando-se os mais modernos e éticos processos de bem-estar animal. Tá? Esse tipo de produto que é o produto do agronegócio.
Quem garante a qualidade de um bom churrasco é o agronegócio. É a tecnologia, é o direcionamento, é a seriedade e a ética na produção animal. É isso que garante um bom churrasco. Daquela carcaça de qualidade saem todos os tipos de corte para todos os tipos de preparo e gostos afins. E eu fico contente em ouvir isso, porque nós já conversamos no outro bate-papo, né, Chardulo, que nós dois concordamos com a frase do professor Mário Sérgio Cortella, que o churrasco é um evento, não é simplesmente um momento de alimentação. Só que hoje esse conceito ele foi aprimorado. Um bom churrasco é aquele churrasco que os amigos se reúnem. Se a carne for boa, melhor ainda. Mas com a melhoria das condições de entendimento, que eu acho que é isso que vocês fazem. O chefe Okuda ensinando um preparo adequado. Professor Chardulo trabalhando com a parte que vai desde dentro da propriedade rural até o frigorífico para que se faça uma boa carcaça. Então hoje a gente tem a possibilidade de juntar duas coisas muito boas, que é, primeiro, poder reunir os amigos e, segundo, degustar uma carne. Eu sou fã daquele churrasco que começa às 9 horas da manhã e termina às 10 horas da noite e o churrasqueiro tá sempre ali tirando um pedacinho daqui, outro pedacinho dali. E eu tenho até alguns amigos que brincam hoje que a arte do churrasco mudou tanto que tem churrasqueiro que chega a assar uma linguiça de um determinado tipo de carne e preparo para se degustar. Então isso é muito legal. Que delícia esse bate-papo sobre churrasco. Mas agora vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado. Eu, em parceria com a S10, estou apresentando o podcast S10Cast. Lá nós estamos conversando bastante sobre o mundo do agro com convidados muito especiais. No primeiro episódio nós falamos da importância da logística desde o pequeno até os grandes produtores rurais. E no último episódio lançado nós conversamos com o Marcos Vresch. Ele é engenheiro agrônomo e consultor na área de mecanização e uso de drones na agricultura, e também com o Álvaro Nunes, fundador da Caravel Trade, uma empresa especializada na exportação de grãos. Foi um bate-papo super legal sobre o futuro e os desafios da tecnologia para os próximos 25 anos. Nessa conversa, traçamos o nosso cenário ideal para o futuro e falamos um pouco como podemos chegar lá. Você está curioso para ouvir? Então siga o S10Cast na sua plataforma de podcast favorita para não perder nenhum episódio. E é claro, confira todos os detalhes da nova S10 em chevrolet.com.br. Nos encontramos lá. Agora, professor Chardulo, quando eu falo em termos de como escolher, né, o tipo de carne, vou falar especificamente aqui de uma dúvida que eu tenho. Quando eu vou ao mercado, e hoje em dia nós temos os displays com carne embalada, né, que é aquela carne a vácuo, e às vezes eu me deparo com duas peças do mesmo corte, mais uma com uma tonalidade de vermelho mais chamativo e outra a gente vê assim um vermelho mais opaco, a carne um pouco mais esbranquiçada. Por que há essa diferença? E é notório. Quando eu pego as duas, aquela que tem um vermelho mais vivo é uma carne que se comporta melhor, tanto no preparo e também no sabor. O que dá essa diferença na carne embalada? Olha, Rogério, salvo as diferenças existentes, né, entre raças, grupos genéticos, porque essa é a grande diferença da pecuária de corte para as outras pecuárias. O pecuarista, ele cria o seu gado de acordo com, não apenas com a demanda de mercado, mas muito pela preferência mesmo. A gente tem várias raças no mercado hoje, né, na área de produção, e elas têm composições teciduais diferentes. Você pega, por exemplo, uma carne de um animal com pouca gordura entremeada, ela tende a ter um vermelho mais intenso, mais vivo, mais forte do que uma carne, por exemplo, com gordura entremeada, que ela tem uma coloração mais amarelada, assim, exatamente por conta da gordura. Esses são fatores característicos de raças e até de sistemas de manejo. Mas, de maneira geral, considerando, por exemplo, o mesmo grupo genético, a mesma raça, a cor ela é, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão, talvez o principal indicativo de qualidade para o consumidor. Por quê? Porque ele é a primeira coisa que ele consegue enxergar na gôndola. Ele enxerga a quantidade de gordura e a cor da carne.
principalmente se ela não estiver embalada a vácuo. Se ela estiver aberta, por exemplo, em pequenas bandejas, fica muito mais fácil. Essa cor, existe uma preferência, sim, que é o que nós chamamos do vermelho cereja. É um vermelho vivo, né, como você falou, mesmo mais chamativo. É um vermelho que chama mais atenção realmente e normalmente brilhante, né, mostrando assim o brilho da carne, né, a exudação natural da água na superfície da carne, o que é característico de uma carne sem contaminação, enfim. Mas existem carnes mais claras e mais escuras. As carnes mais claras normalmente estão ligadas a animais mais jovens, que estão em crescimento muscular ainda e não há uma estabilização da mioglobina dentro do tecido, né? Então são carnes um pouco mais claras, mas não por isso são piores. Por outro lado, tem as carnes com cor mais escura, um vermelho mais escura. Estas sim podem representar algum tipo de problema. Pode ser, por exemplo, um problema de resfriamento, um animal que teve um manejo pré-abate inadequado, isso fez com que a carne escurecesse ao longo do processo de transformação do músculo em carne. Então, via de regra, a gente recomenda a carne na tonalidade, matiz vermelho cereja. Com base nisso, nessa coloração, todas as carnes podem variar também em termos de qualidade, né? Porque a coloração, ela é um indicativo, mas ela não é a característica que define a qualidade. Ela é apenas uma das características. Então, quando você supostamente escolhe uma carne para churrasco, a cor é um ponto importante, a quantidade de gordura, o que é importante principalmente para o gosto individual de cada pessoa, gosto mais ou não gosto de gordura, e a cor da gordura também é importante. Lembrando que a gordura sempre mais branca, mais clara, é uma gordura mais apreciada, né? O consumidor gosta mais dessa gordura clarinha, porque também está ligado a animais mais jovens, animais que cresceram o tecido adiposo dessa gordura mais rapidamente, o que é típico de animais que receberam uma alimentação com uma densidade energética maior, né? Animais de confinamento, por exemplo, que tendem a ter uma carne mais macia. Esses são basicamente as principais características que o consumidor pode atentar no momento da compra. Mas existem algumas que, infelizmente, a gente só descobre no momento do consumo, como a maciez. É uma característica que a gente fala que a gente descobre muito tarde, exatamente no momento que a gente põe na boca que a gente descobre. Então, qual é o segredo para isso? O que o Henrique precisa para fazer um festival? Ele precisa saber a origem dos animais. Por isso que a gente fala, se existe o conceito das empresas que trabalham na produção animal e oferecem a carne como o Farm to Table, o Festival Carnivoria é um Farm to Party. Por quê? Porque esse é um diferencial do Carnivoria. O Carnivoria não aceita que os churrasqueiros levem as suas proteínas. A Carnivoria que oferece a proteína. Então a gente faz uma seleção, é feita uma seleção dentro do frigorífico das carnes que vão ser ofertadas e o Carnivoria oferece a todos os churrasqueiros aquilo que ele conseguiu de melhor em termos de proteína para que eles possam trabalhar com a sua técnica da melhor maneira possível. Basicamente esse é o modelo do Carnivoria. Que bacana, muito legal. A variação de possibilidades de cortes e de origem, né, de raça também deve dar a esse evento uma característica muito específica. Ainda vou participar, viu? Ainda vou participar e vou experimentar. Mas, chefe Okuda, eu tenho uma pergunta que sempre ronda aqui a minha cabeça. O churrasco é, por unanimidade, uma paixão nacional. Mas não é a única forma de se preparar a carne. Por que o preparar a carne diretamente no fogo, na brasa, com a fumaça, fez desse modo de preparo algo tão, assim, disseminado no Brasil e no mundo? E você acabou de citar mais cedo que o americano faz um churrasco mais através do processo de pouco calor, longo tempo e defumado. No Brasil, a gente tem o processo, né, de grelhar, que às vezes, dependendo do corte, fica 1-2 minutos em cima da grelha só. O que faz do churrasco algo tão específico e tão diferenciado? Rogério, eu acredito que a gente é muito da nossa ancestralidade também, né? Esse contato com o fogo e de preparar a proteína, preparar seu alimento com fogo, daí já é uma coisa milenar. E a gente vem carregando isso, obviamente, como um evento muito importante. A carne, ela sempre foi, eu acho que, o melhor que você tem a oferecer dentro de um banquete. Foi sempre o que foi mais valorizado, etc. E as pessoas entendem dessa forma, né? Tanto que quando você chama um amigo para sua casa para fazer um churrasco, você está oferecendo o seu melhor ali, né? A sua carne, você tenta selecionar da melhor maneira possível. Hoje, dentro de toda essa diversidade de cortes que as pessoas vão descobrindo, pegando um pouquinho do gancho do que o Chardulo estava falando, a gente notava nitidamente
notou essa demanda na própria gôndola do Carnivoria Restaurante na época, né, e boutique de carnes. As pessoas queriam entender e comer além da picanha, comer além do contrafilé também, né, ou entender todo o contrafilé, por que tem partes que são mais marmorizadas, enfim, entender o que ele estava comendo e explorar novos cortes também. Eu me lembro que na ocasião, o Chardulo acho que vai lembrar também, existia um problema nos frigoríficos de fazer todo o manejo de um boi de forma para que ele seja especial. O traseiro sempre era valorizado e vendido como especial e o dianteiro acabava caindo no mercado comum de carnes. Então a conta nunca fecharia dessa forma. E a gente, como um dos pioneiros a começar a trabalhar forte ali em informação junto com o cliente, para mostrar para ele o que é um shoulder, né, um miolo de uma paleta ou um miolo do acém, cortes que os americanos já exploravam muito bem e a gente estava engatinhando aqui, mas fazendo um trabalho de gôndola durante 2 anos, incessantemente, todos os dias praticamente, mostrando pro cara que já estava pegando uma picanha e fala, cara, por que você não pega um shoulder? Shoulder? Você vai pegar aqui o miolo, paleta, tal, o cara, putz, sabe, eu tinha aquele negócio do comerciante e falar, cara, pega, vai, leva aí, vai, se você não gostar, você não paga. A gente preparava na hora a comida, né? E aquele produto a gente já sabia que era um produto de excelente qualidade. Ao passo que não demorou 2, 3 meses, o frigorífico já estava falando, para de vender que é mais dianteiro, né? Vamos vender tudo mesmo, porque já estava faltando no mercado. Já não se encontrava miolo de acém, já não encontrava shoulder para abastecer todo mundo, que todo mundo estava aqui nessas carnes. E caiu nas graças também aqui do país, né, dos brasileiros. Hoje bastante gente procura esses cortes de dianteiro, obviamente de um bom animal, né? Um animal com bom acabamento. O churrasco hoje, ele acabou globalizando também. Então, tanto que quando foi para que a gente concebeu a essência do Festival Carnivoria, eu estabeleci que ele seria o churrasco raiz. A nossa assinatura, o nosso slogan é o verdadeiro churrasco raiz. Porque a gente começou a pegar como que o texano faz um churrasco. O texano, churrasco pro texano é o low and slow, 90% do churrasco do texano é o peito bovino, o brisket, e preparado com tantas horas de defumação e mais uma finalização de tantas horas e com um tempero dry rub XYZ. Eu falei, então é assim que nós vamos fazer. O portenho aqui do lado, as parrilhas, pegando bifes um pouco mais altos, o bifiante, o chorizo, tal, nós vamos fazer da mesma forma que eles fazem. O brasileiro, fogo de chão, sulista, enfim. A gente compilou isso no festival justamente para trazer a cultura do churrasco para as pessoas conseguirem vivenciar todas essas nuances, essas experiências que o churrasco proporciona. E dentro dessa camada, dessa gama de formas de preparo, é justamente a que é mais adequada para determinado tipo de corte. Uma costela de chão, por exemplo, em média, alguns fazem mais rápido, um pouco, mas em média 10 horas de cocção, então é um low slow. Um peito bovino, da forma que o texano faz, o texano pode às vezes colocar 6 horas de defumação, 6 horas de fumaça, mais 5 horas para finalizar, até quebrar o colágeno e deixar a carne com uma textura super agradável. Já a parrilha, cocção rápida, botar em grelha e assar, enfim. A gente conseguiu juntar muito bem essas técnicas apropriadas para cada corte e aproveitando também essa forma de os temperos, tudo que envolve na gastronomia de carnes, colocar dentro do festival. As pessoas têm essa possibilidade de explorar até 15, dependendo da edição, que for uma edição maior, 20 tipos de cortes diferentes, com 20 tipos de técnicas de preparo diferentes, né? E o legal disso que você acabou de falar, Okuda, é que tem uma frase que ela é clássica, né? Gosto não se discute. Então, com essa variedade de oferta de cortes e sabores, você consegue atender todos os tipos de gosto. No sul, gosta-se muito de comer o peito também, a costela, e geralmente, quando eu estive lá bem inserido, né, na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, come-se a carne não muito assada, que às vezes ela tá até dura, mas é uma característica regional. Então hoje, em primeiro lugar, a gente não tem aquela questão de carne de primeira ou carne de segunda. Consegue-se fazer uma carne de qualquer parte do animal que bem preparada, ela vai ficar boa. E segundo, você consegue atender aí vários tipos de gosto, né? E se tratando de churrasco, Rogério, ainda vou além. Gosto não se discute, ponto não se discute também. É verdade, é verdade. Tem gente que gosta de um ponto a menos, tem gente que gosta de mal passado, tem gente que gosta de comer carne crua, quando de fato o corte e o animal proporciona essa experiência de comer crua, né? Tem gente que gosta de muito bem passado, enfim. A gente tem que respeitar todos os gostos,
mas fazer churrasco sobretudo. Né? Olha, eu sei que tá me dando fome esse bate-papo aqui, viu? Eu acho que eu vou ter que tirar uma carne ali da geladeira e depois colocar ela em cima da brasa para fazer uma carninha assada, porque não tem como, né? Falar de coisa boa e não ter vontade de comer. Falando do festival Carnivoria, eu já vi, não participei, mas já teve aqui em Sinop alguns eventos, mas eram eventos assim, professor Chardulo e Henrique, era um evento de churrasco, cada box era um assador diferente. Eles traziam o seu próprio material, tanto a carne quanto a forma de assar, e depois você ia em cada uma das barracas e comprava o prato de cada um. É assim que funciona o Carnivoria, Henrique? Pois é, Rogério, o formato tradicional de festivais é isso. Você tem algumas estações de cortes, né? Cortes diferentes, etc., técnicas diferentes. O diferencial do Carnivoria, ele... Quando eu concebi o festival, eu olhei, obviamente, para os players que já existiam no mercado. Aí você fala de alguns players... Primeiro festival, por exemplo, Churrascada, né? A conhecida Churrascada, que é de São Paulo também. E como que os caras geralmente faziam? Faziam um festival all inclusive, né? Você paga um X, entra e consome à vontade ali proteínas e bebidas, etc e tal. Eu empacotei o Carnivoria e as pessoas até... Depois eu me atentei a isso, mas as pessoas falam que o Carnivoria ele trouxe um formato meio inovador e também mais democrático, porque o Carnivoria eu empacotei ele para funcionar em locais de grande fluxo de pessoas. Então, especificamente, 90% do nosso festival acontece dentro de estacionamentos de shopping centers, e a experiência que a gente traz do Carnivoria é desde a entrada, que a gente chama da porteira, da nossa porteira, do nosso portal. As pessoas vão encontrar, como o Chardulo já citou antes, uma proteína de altíssima qualidade, porque o Carnivoria ele provê essa proteína, contrata os chefes, aí chefes do país inteiro participam das edições do Carnivoria, e sempre em cima também de um controle de um chefe executivo. No caso, o nosso chefe é o Juliano Albano, que é um chefe executivo que daí cuida da curadoria gastronômica geral do evento. A gente respeita a técnica de cada chefe que vem, mas assim, a proteína realmente, nós que levamos essa proteína, sempre tem um caminhão frigorífico às 48 horas de evento, está lá ligado em pró a abastecer o nosso evento. E sim, você tem algumas estações, shows musicais também, variedade de shows musicais dentro do festival, e atrações para criança, atração para família, né? É um evento bem familiar, né? Eu diria que 70% do nosso público é totalmente familiar, e toda a temática é voltada para isso. Faça churrasco, curta a carne, consuma a carne, porque faz bem. Faz bem e é legal. E vocês sempre estão presentes, né? O professor Chardulo falou que num festival ele comeu um pedaço de carne, então quer dizer que ele deve ter falado bastante durante todo o evento, né? O Chardulo, interessante, o Chardulo já foi até para dentro de estação, né, mestre? Já foi até para dentro de estação junto com o pessoal, tanto para preparar e para ficar ali, porque o Chardulo acaba virando um show dentro do festival, que as pessoas querem saber, querem tirar dúvida, como que aquela carne que ele está servindo e que é na estação que ele está, como que foi concebida, enfim. Essa troca é muito legal, né? Pô, o dia foi até engraçado, né, Henrique? Não sei se você lembra, foi em Sorocaba. Eu acho que não sei se alguém faltou, se teve algum problema. Eu sei que a estação de ancho e chorizo, Rogério, é uma estação que, diferentemente das outras de preparo lento, por exemplo, costela, o próprio peito, brisket, né, o porco paraguaio, né, aquele porco pranchado. Essas são carnes que o pessoal trabalha de madrugada. Eles passam a madrugada inteira preparando essas carnes e, basicamente, no momento que começa o festival, eles servem. A carne está pronta, eles vão servir. E as carnes de preparo rápido, por exemplo, o ancho, o chorizo, né, os bifes e os hambúrgueres, eles são feitos na hora, né? Sim. Então, o pessoal do hambúrguer, essa turma da grelha, eles ficam... A hora que abre a porteira, né, que o Henrique abre o portal dele lá do Carnivoria, essa turma começa a trabalhar e só vai parar a hora que o último for embora. E teve uma vez que eu fiquei na grelha, fiquei ajudando na grelha lá, porque acho que faltou alguém. E aí, a uma determinada hora, eu passei para o serviço, eu fiquei ali recebendo os tickets e servindo, e as pessoas começaram a perguntar para mim sobre carne. Bom, chegou uma hora que não tinha, a fila se desfez, ficou todo mundo, eu falando, a carne passando lá, todo mundo ouvindo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, gente, depois que acabar aqui a gente conversa, agora vamos comer.
vamos acabar com essa carne aqui. Mas era assim, loucura, porque eles vendem, nós estamos falando aí de 500, 700 quilos de ancho, chorizo, né? É um negócio louco, né? É muita loucura. E os churrasqueiros que fazem isso, eles são assim, como o Henrique falou, eles são os Jedis da carne. Porque os caras ficam ali, Rogério, e não perdem a pose. Os caras continuam tirando a carne no mesmo ponto, do mesmo jeito. Aí que você fala assim, esse cara é um profissional de churrasco. Coisa que há 5, 6 anos atrás, a gente tinha o churrasqueiro de fim de semana, né? O cara que tinha uma empresa e fazia um churrasquinho, né? No sítio, no aniversário, churrasquinho de espetinho, servia no isopor, aquelas coisinhas que a gente está acostumado. Hoje não, esses caras são verdadeiros mestres do fogo e da grelha. Eles trabalham com a proteína com uma maestria, com uma facilidade, com conhecimento realmente. Agora, é curioso porque quando você muda a proteína, você chega com uma proteína diferente para eles dão uma sambada ali. Eles falam, opa, peraí, essa carne mudou. Eu fazia uma carne com tempo X, agora é X mais 2. Começa a mudar a dinâmica do cara ali na grelha. Por isso que o preparo da carne, né, a escolha da proteína, a origem da proteína, talvez seja o ponto principal para que um festival de carnes tenha sucesso. Tá? Você tem que respeitar o tempo e a experiência desses profissionais de grelha. Exatamente. E hoje a gente vê passar na rua, né? Você vê os carros passando e engatado atrás do carro, você vê uma churrasqueira. Que alguns chamam de pit smoke ou aquelas parrilhas enormes. E esse cara, ele anda e ele vai fazer uma festa, ou ele vai fazer um aniversário, ou simplesmente, eu acho que essa tradição ou essa inovação veio aí de São Paulo, ele para em frente a uma casa de carnes aqui em Sinop e ele vai fazer a carne que o cara compra ali na casa de carnes, antigo açougue, vai preparar na hora para a pessoa já levar a carne pronta para casa ou mesmo comer ali em volta. Hoje, né, na situação que nós estamos, tem que levar para casa. Rogério, isso aí, você acabou de comentar, acho que o Henrique poderia falar, porque essa é a origem do Carnivoria. O Henrique tinha uma mega estrutura e, de repente, ele resolveu dar uma escapadinha pro estacionamento. Ele foi pro backyard, ele foi pro quintal, tinha um espaço lá, ele falou, deixa eu fazer um negócio diferente aqui. Foi tão diferente o negócio que ele fechou o que ele tinha e começou outro. Ué, foi assim mesmo, Henrique? A origem do festival é muito interessante também, porque a gente tinha acabado de fazer um empreendimento novo em Sorocaba, né? Uma nova carnivoria. E a gente queria, logicamente, Sorocaba é uma cidade de 700 mil habitantes, eu já tinha no meu pipeline testar um festival, mas o grande intuito naquela época, a gente tinha um estacionamento de aproximadamente para 150 carros, mais ou menos. A gente tinha um espaço bacana pra caramba e a gente falou, não, vamos colocar todo primeiro domingo do mês, mini festival. 4, 5 estações, a gente coloca uma banda aqui para divulgar o restaurante, de fato, né? No primeiro foi uma média de 500 pessoas, mais ou menos. A gente achou teve um cheiro muito bom aquilo tudo, né? Daí no domingo sequente do outro mês já foi para umas 800 pessoas e no terceiro já estava passando de 1.000 pessoas. E a gente falou, e nesse momento, um cliente que era um clientão nosso da casa, do restaurante, e era superintendente de shopping center, hoje ele está fora do país, está no Canadá, ele falou, Henrique, leva seu festival pro shopping da minha rede e tal. Eu falei assim, olha, nunca imaginei um festival dentro do shopping. Ele falou, não, cara, tem a ver, acredita em mim e tal, né? Eu falei, então eu vou pagar para ver, vamos junto, né? Vamos fazer. Nós fizemos num único dia, hoje em dia o Carnivoria é um final de semana, é sábado e domingo. Começa ao meio-dia e termina às 22 horas, mas naquele dia nós começamos num shopping de Sorocaba ao meio-dia e terminamos às 20 horas. Nós levamos 6.000 pessoas para o shopping center, foi uma loucura. Ainda bem que a unidade do Carnivoria Restaurante, e a gente tinha câmeras frigoríficas bem abastecidas para não passar vergonha, porque foi muito mais gente do que até o próprio shopping imaginava que fosse. Essa, inclusive, Rogério, foi o grande desafio quando o Henrique fez o Carnivoria, e eu até fiquei bastante apreensivo. Ele falou assim, Chardulo, eu vou fazer um negócio diferente, eu não vou cobrar um ticket pesado, né, de um convidado, e onde ele passa o dia inteiro lá com cervejas, carnes, bebidas à vontade, não vou fazer isso, porque você limita realmente, você cria uma linha de corte, você vai cobrar 300, 350 reais, se for pensar assim, pô, vou ficar o dia inteiro comendo e bebendo, ok, mas a questão é o valor, né, o valor é alto. E o Henrique falou assim, eu não quero isso. Aí eu falei, Henrique, você já pensou por que as pessoas fazem isso? Ele falou, claro, porque quando você
vende o ticket, você sabe exatamente o número de pessoas. Como você está oferecendo um serviço, você tem muito mais facilidade de preparar sua logística, em termos de quantidade de bebida, quantidade de carne e tal. Sim. Eu falei, então, como é que você vai fazer? Você vai abrir um festival pensando, olha, potencialmente eu posso colocar 3.000, 4.000 pessoas e de repente aparece 10.000. Como é que você faz? Você vai ter que ter carne ali estocada, como é que você vai fazer? E foi exatamente o que o Carnivoria fez. Então, o Carnivoria, ninguém nunca tinha feito isso exatamente por conta desse desafio. Como que você vai atender uma demanda grande, caso você tenha um número enorme de pessoas, ou o que você vai fazer com a carne que você comprou e você não vendeu, caso seja um fracasso? O que você tem que fazer? Montar uma logística específica. E é esse joguinho de xadrez, esse acerto que foi feito carnivoria por carnivoria, festival por festival, até chegar num modelo onde eles trabalham com uma margem pequena, é que foi o grande negócio. Quer dizer, o Carnivoria se lançou num projeto absolutamente inovador e que ninguém ia, exatamente por quê? Porque dava trabalho mesmo, tinha que acertar. Hoje, se alguém quiser montar um festival desse da natureza do Carnivoria, né, onde você paga o que você come, o que você bebe, vai ter que perguntar para o Henrique mais ou menos como funciona, porque ele é o único que tem essa forma hoje. Ele construiu essa forma, não é isso aí, Henrique? Eu acho que foi um dos grandes desafios, né? Porque a nossa matéria-prima é o core do nosso negócio. É uma coisa que onera muito, né? Trabalhar com carne. Carne é caro, né, gente? Então, apesar que trabalhar com alimentação específica sempre tem que estar muito na régua ali do pedido para a gente realmente não se perder. E nosso grande desafio era como equalizar isso. Então, foi muito em cima de estatísticas de eventos passados que aconteciam, e depois a gente criando as nossas próprias métricas, as nossas próprias experiências. Então hoje eu diria para você, e fora a logística que o Carnivoria tem por trás, então eu diria para você que se a gente estiver preparado, como 2019, por exemplo, que foi o último ano que a gente rodou, né, efetivamente, 2020 a gente conseguiu fazer um só antes da pandemia, mas a nossa média foi uma média de 20 mil pessoas no final de semana. A gente chegou a ter picos de 35 mil pessoas em Salvador, por exemplo, ou 32 mil pessoas em São Bernardo. Esses 10, 15 mil a mais que não estavam previstos no nosso planejamento, mas estavam previstos na nossa logística a qualquer momento para nos abastecer. Então a estrutura que tem por trás do Carnivoria é uma estrutura bem parruda mesmo e eficiente, porque a gente falou assim, a gente tem que funcionar como uma cozinha, mas é uma grande cozinha, pronto para entregar milhares de pratos, onde as pessoas não podem ficar na fila muito tempo, as pessoas têm que ficar o suficiente para que obviamente ela está dentro de um festival, então ela não está sendo servida na mesa, né, a francesa, né, mas o espírito do festival é esse, você catar uma filinha ou outra, mas também ele não pode ficar ali durante essa fila 20 minutos dentro de uma fila. A gente tem que ser eficiente nisso, eficiente para não faltar proteína, eficiente para não faltar insumos, bebidas, cerveja, etc e tal. A gente já passou situações, por exemplo, essa de próprio Salvador, por exemplo, que a estimativa dos eventos de shopping center era que no máximo eles colocaram 12 mil pessoas naquele shopping, e aquele final de semana passou 35 mil pessoas. Eu diria para vocês que um fato bem relevante é que na Bahia, no sábado à noite, nós enchemos o saco do frigorífico de suínos, entendeu? E teve abate pra gente no sábado pra gente consumir no domingo. Nossa. Isso também porque, pelo que você me disse, você deu acesso a várias pessoas. Não era nichado, não era só quem podia pagar um ticket desse alto. Então você deu oportunidade de várias pessoas poderem ao menos experimentar. Então isso leva um público maior. E é óbvio que você tem aí o que a gente chama, né, de o saber como, né, o know-how dos eventos que você já preparou. Show de bola, muito legal. Espero que possa voltar muito rápido isso, que as coisas melhorem, porque a gente precisa disso. É um momento de descontração e, se o Jardulo tiver junto, de informação também, né? Porque aí ele vai dar uma aula servindo carne pra turma ali, porque pelo visto ele não nega fogo. Ele pega da grelha, serve, fala sobre ciência da carne, e é isso que é importante, né? Por isso que é importante fazer o que a gente gosta, né, professor? Eu sou do ramo, Rogério. Eu lembro, olha, só pra você ter uma ideia, né, Rogério? Você estudou em Botucatu, né? Desde a época de República eu era o churrasqueiro oficial da República.
sempre que ficava lá na grelha, o pessoal ficava lá, tomando, né, os meninos tomando cerveja, paquerando as meninas, e eu ficava na grelha lá. Ali que eu vi que eu gostava, né? E eu comecei a trabalhar com ciência da carne exatamente por conta disso, né? Por essa afinidade, porque eu sempre gostei mesmo. E engraçado, porque até comento com o Henrique, assim, eu não sou um devorador de proteína animal, assim, eu não como todo dia, eu preciso, não, eu até como moderadamente, mas eu acho fantástico a forma com que a gente pode trabalhar esse produto. Sabe? E eu acompanhei, né, inclusive com o Henrique até, a gente teve a possibilidade de conhecer muitos churrasqueiros, e mesmo eles, né, com todo o expertise que eles têm no preparo, eles têm muito pouca informação sobre a matéria-prima, a origem, o que pode alterar o produto. É muito comum, né, o Henrique, um churrasqueiro chegar pra gente e falar assim, putz, eu fui lá, fiz um fogo de chão num festival, ou numa fazenda de um amigo, tinha 1.000 e tantas pessoas, mas a carne não ficou legal, eu não sei se foi o fogo, a lenha. Aí você vai ver, na verdade, era um produto que não era de acordo com aquilo que ele estava acostumado. Era uma carne que tinha uma variação, de certa forma, por algum motivo. Pode até ser o sistema de produção, método de abate, a preservação da carne. Algo não estava de acordo, não estava na conformidade, e o churrasqueiro percebeu ali na hora de preparar. Então, a importância que a gente dá na informação não é só para quem consome, mas para quem prepara também, né? Quer dizer, como oferecer um produto melhor diante das oportunidades e variações que existem hoje. A gente tem, né, nós estamos passando por uma fase de ajuste na pecuária, né, você sabe muito bem sobre isso. As proteínas de origem animal estão bastante valoradas, né? A gente teve uma majoração de preço muito grande na arroba e no custo dessa proteína. A carne bovina hoje ela está bastante cara, né? E as pessoas estão procurando agora alternativas para poder fazer seu produto. Mas é que tá. Qual que é a principal alternativa que a gente tem com relação, por exemplo, à carne bovina? Vamos comer suíno, aves, ok. Na primeira vez vai, na segunda, na terceira, na quarta, você fala assim, puxa, eu preciso voltar a comer carne bovina. Ela tem um diferencial de sabor, ela não gera monotonia de consumo, né? Isso é reconhecidamente como um fato. O que nós podemos fazer? Existem outras proteínas dentro da carcaça, outros cortes, que são mais baratos, né? Basta o quê? Aprender a preparar, aprender a fazer. E o festival, ele também é isso. Ele ensina as pessoas que você pode comer uma carne mais barata se ela for preparada de acordo com as suas especificações de preparo. E muitíssimo pouca gente sabe disso, Rogério. E em cima dessa demanda até, né, pegando o gancho, Chardula, que assim, 2020, obviamente, toda a nossa agenda caiu, 2021 caiu parte dela, mas a gente espera aí que a gente está otimista que a partir de setembro a gente consiga pegar o resto do ano aí fazendo o festival. E em algumas capitais do país, por onde a gente vai passar, visando até essa questão da informação, do conteúdo, nós teremos o curso presencial do Meat Experience, né? Porque hoje o Carnivoria, ele é o final de semana da carne naquele determinado município. Nós vamos passar a ser a semana da carne daquele município, quando a gente começar a colocar agora uma agenda de conteúdos e o curso presencial Meat Experience é um deles, onde a gente vai levar especialistas de cada área para colocar realmente uma experiência 360 aí, desde a parte da pesquisa até o preparo para quem se interessa por esse assunto. Então, o Meat Experience ele deixa também de estar só no podcast, no YouTube e agora fomentando conteúdo no Instagram para ser um curso presencial também. Da ciência da carne ao churrasco. Muito bom, muito bom. Aproveitando, Henrique, que você falou do podcast, do Meat Experience, diga aí, quem quiser entrar em contato com vocês ou quem quiser ver os vídeos no YouTube ou ouvir o podcast, como é que faz para ouvir? Passa as redes sociais e como acessar, por favor. Não, legal. O Meat Experience ele nasceu ali como um canal do YouTube, onde a gente tem alguns filmes ali e a nossa premissa realmente é quebrar mitos do mundo do churrasco, do mundo das carnes. A gente virou uma espécie de, as pessoas chamam de uma espécie de meatbuster, né, do churrasco. Então, no YouTube a gente tem o nosso canal, Meat Experience. A gente está gerando um conteúdo muito bacana também no Instagram, há pouco tempo, mas já está com uma quantidade de informação muito legal. A gente vai fazendo por temas e por áreas, então tem um material muito denso de American Barbecue, agora entrando essa parte do Dry Age, né, que vai ser o diário do Dry Age, além de muitos outros assuntos que a gente vai compilando aí e colocando lá. Então, no Instagram também o Meat Experience, né, e os podcasts nas principais plataformas. O nosso podcast ainda é uma reprodução do que é o YouTube. Então, se as pessoas estiverem dirigindo aí, quiser ouvir o áudio do YouTube, né, a gente compilou para o podcast, mas talvez a gente já tem aí um projeto aí para começar a gravar o podcast de uma forma mais interativa, assim como é bacana igual o seu, assim, de a gente estar batendo papo e
enfim, deixa uma coisa mais orgânica aí. Show de bola. Que papo bacana, é sempre muito legal conversar com vocês e falar de churrasco, meus amigos. Eu vou dizer, só seria melhor se a gente estivesse no churrasco, viu? Não tem por que não falar e não fazer de churrasco. Professor Chardulo, Henrique, prazer em conhecê-lo, é muito legal poder conversar com vocês aqui no Mundo Agro Podcast. Eu tenho certeza que a cada inovação que vocês trouxerem, nós vamos conversar de novo e falar mais, porque tem muito mais coisa para se conversar, né? Eu quero chamar novamente o Henrique para ele falar pra gente como que são as técnicas aí de defumação, de assar, de grelhar, entrar um pouco mais a fundo no preparo propriamente dito. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer esses dois feras aí que ligam desde a ciência até o preparo. Como o próprio Henrique Okuda diz, é uma mistura muito bacana. Eu só tenho a agradecer vocês por dedicar esse tempo, bater um papo aqui e trazer um assunto tão gostoso de se degustar aqui no Mundo Agro Podcast. Muito obrigado, viu, professor Chardulo? Muito obrigado, Henrique. Obrigado, Rogério. Foi um prazer novamente, né? Eu fico muito satisfeito aí de participar mais uma vez, né, do seu podcast e deixo aqui novamente disponibilizado aí. A próxima vez que você precisar, pode me chamar, que o convite já está aceito aqui, ok? Rogério, obrigado pela oportunidade. Eu já sou fã do podcast e muito legal bater um papo com vocês. É o que você falou. Falar de churrasco é bom, fazer é melhor ainda, né? A gente está à disposição. Sempre que precisar, como o Charduleiro aí disse para você, a gente já tá aceito, né? Só chamar que a gente vem. Que legal. Quem sabe a gente não grava o próximo presencial no meio de um carnivoria, né? Vai ser muito bacana. Essa seria melhor, hein? Aí, Sinop, essa vai ser, aí sim, hein? Aí sim. Bora levar pro Mato Grosso. E nós vamos trazer pra cá esse festival, viu? Tô prometendo pra vocês, nós vamos trazer esse festival pra cá, porque eu quero... E aqui tem carne muito boa, né? Aqui tem carne muito boa pra gente poder degustar direto da fonte, né? Excelente, Rogério. Aí é o celeiro e sinônimo de carne boa também, né? Então... a gente está muito bem servido aí, com certeza. Show de bola. Obrigado, professor. Obrigado, chefe Okuda. Com certeza nós vamos nos encontrar. E o que eu desejo a vocês é uma ótima safra de bois aí, que a gente tenha muita proteína boa de qualidade para atender aí a nossa população e também outros países. Professor Chardulo, Henrique, forte abraço para vocês. A gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal do Agro Podcast. Até a próxima. Que legal, que super bate-papo. E meus parabéns. Se você chegou até aqui é porque você ouviu o episódio inteiro. Ajude-nos a divulgar o Mundo Agro Podcast. Podcast é assim, a gente divulga no boca a boca. Mande um WhatsApp e compartilhe o link desse episódio, nos ajudando a crescer cada vez mais. Tchau, tchau e até semana que vem. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.